Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje nós iremos meditar sobre um dos aspectos da palavra de Deus que mais toca o meu coração. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu estava orando e eu perguntei para Deus: Senhor, eu prego o teu evangelho há tanto tempo e eu fico feliz porque eu sei que por intermédio destas sementes que eu tenho lançado, muitas vidas têm sido abençoadas. E eu tenho pregado em tantos temas, em tantos episódios e cenas bíblicas, parábolas, milagres, curas, exortações, e eu perguntei a Deus: Senhor, será que existe, tendo em vista que a Bíblia Sagrada é a tua voz, a tua palavra, ela é aquilo que o Senhor deseja nos informar, falar conosco, nos fazer entender, abrir os nossos olhos? Eu perguntei: será que de todos esses episódios, desde a primeira página de Gênesis até a última de Apocalipse, entre todos os profetas que viveram, será que existe uma palavra, um texto bíblico, uma expressão? Será que existe um versículo bíblico que o Senhor poderia me dizer que este é o principal, que esta é a espinha dorsal de toda a tua revelação? Que se todas as demais páginas da Bíblia e versículos fossem de alguma forma
arrancados, mutilados e queimados. Bastaria este texto para expressar aquilo que o Senhor deseja transmitir ao meu coração e ao coração de cada homem e ao coração de cada mulher. E eu disse: existe isto, meu Deus? Ou será que todas as revelações e ensinamentos e palavras são revestidas do mesmo grau de importância e valor no que diz respeito ao meu entendimento daquilo que o Senhor deseja para mim e abrir os meus olhos para o que é eterno? Sabe, e nesta reflexão, nesta oração, perguntando isto a Deus, o Espírito de Deus, ele me levou a um texto sagrado e especial. E eu nunca me esqueci disso. E eu comecei a ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 15, aonde o evangelista narra a crucificação do Filho de Deus. Sabe, e então eu comecei a entender isto, que na verdade todas as revelações bíblicas, desde Gênesis, quando Deus começou a tratar com o pecado de Adão e de sua mulher, todas as revelações, os profetas, o Velho Testamento, o que sucedeu com Moisés, a libertação dos hebreus do Egito, todas as revelações se convergem, nada mais são do que sombra daquilo que Deus iria realizar na cruz do Calvário, na morte de seu único filho, pendurado em uma cruz, derramando o seu sangue. A morte chamada morte de vergonha, até hoje. Sabe, eu estava lendo há alguns anos atrás um livro de um cirurgião cristão. E ele, nesse livro, procurava fazer as pessoas entenderem o grau de dor, de sofrimento, de flagelo que um sentenciado à morte de cruz ele sofreria. Como ele morre, o que sucede em seu corpo, em seu organismo, a asfixia em seus pulmões. E eles precisavam erguer o corpo, levantar o corpo para liberar esse ar, e assim falar alguma coisa, se expressarem, darem gritos e uivos de dor. A tetania, a asfixia, associada à vergonha de serem pendurados inteiramente nus, expostos ao público. Nós não estamos falando de uma cena preparada pelos romanos para ser ilustrada por algum pintor famoso no futuro, não. Nós estamos falando de uma sentença. Nós estamos falando de uma sentença cruel. Nós estamos falando de uma sentença que os romanos infligiam aos piores inimigos de Roma, os ladrões, os assassinos, os que se rebelavam contra a autoridade de César, eram crucificados. Às vezes existiam 500 cruzes pelo caminho, com gente pendurada, gemendo, gritando e sofrendo. E Jesus estava ali, o Filho de Deus.
Não há absolutamente nada mais importante na Bíblia do que isso. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e isto é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, este é o poder de Deus. É na cruz, é nesse exato momento, são nestas horas que o Filho de Deus, que jamais cometeu um deslize, um pecado sequer, derrama seu sangue inocente para resgatar a raça humana da maldição do inferno, da maldição da morte, da maldição da separação eterna do Deus Todo-Poderoso, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Desde o jardim do Éden, quando Deus matou aquele animal, lembra disso? Você se lembra da história? Adão e Eva comeram daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E pegaram folhas e colocaram no corpo para tapar sua nudez. E Deus veio procurar um homem. Adão, onde você está? Ele estava escondido ali naquela moita e ficou lá, agachado. Mas como Deus insistia em chamá-lo, ele levantou a cabeça e disse: eu estou aqui, atrás dessa moita. Por que você está atrás dessa moita, Adão? Levanta, vem até aqui. Não, eu prefiro ficar por aqui, eu estou fazendo as minhas necessidades agachado aqui, Deus. Toda a minha privacidade. Levanta, Adão, vem aqui. E ele levantou com aquela folha de figueira amarrada por a sua cintura. E Deus perguntou a ele: por que você botou essa folha? Para tapar a tua nudez. Senhor, a verdade é o seguinte: olha, eu vou dizer a verdade. A mulher que o Senhor me deu, ela veio com uma conversa e ela acabou me enganando. Eu comi o fruto do conhecimento do bem e do mal, e eu percebi que estava pelado, e isso me causou vergonha, e eu peguei essa folha para tapar a minha nudez. É uma história longa, você conhece melhor do que eu. Mas para resumir, Deus mata um animal e arranca o pelo, couro desse animal. Um animal que não tinha nada a ver com aquela história de Eva conversando com a serpente, o homem que veio foi enganado, e todo aquele pecado e aquela inconsequência e aquela rebeldia contra a ordem, contra a palavra e a autoridade de Deus sobre a vida deles. Esse animal, coitado, não tinha nada com isso, é totalmente inocente, e ele morre por causa disso, e ele morre para que a vergonha da nudez do homem e da mulher pudessem ser cobertas dos olhos de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Adão: essa folha não vai impedir que eu enxergue a tua iniquidade. Esta folha não serve para tapar o teu pecado, o teu erro, aquilo que você fez. Certamente você morrerá. E o processo da morte já começou. Você vai envelhecer, você vai ficar doente, você vai cair morto. Deus vestiu o homem e a mulher com couro, ainda pingando sangue deste animal. E assim,
iniciou-se uma revelação sobre um resgate, sobre um perdão. Alguém teria que pagar o preço por esta maldição, a morte. O homem não foi feito e não foi criado para morrer, mas ele teria que morrer. A palavra de Deus não volta atrás. O único meio era se alguém levasse sobre si esta iniquidade, esse erro, esse pecado, para livrar esse homem desta maldição. Moisés foi instruído pelo próprio Deus sobre a lei do sacrifício, aonde os homens colocavam a mão sobre a cabeça de um boi ou de uma ovelha, e nesse gesto simbólico eles transferiam a iniquidade, a culpa deles para esse animal inocente, que era degolado pelo sacerdote, o sangue dele aspergido sobre o altar. E assim, o pecado deles era perdoado por Deus. Sabe, é maravilhoso e é lindo vermos como tudo se converge para esse momento da morte de Cristo na cruz. Não havia outro meio, outra forma. Alguém teria que levar sobre si essa maldição. Sabe, e eu comecei a caminhar por esse texto sagrado e compreender que eu estava lendo o cerne de toda a revelação de Deus, e que não existe uma palavra, uma experiência, uma história, uma promessa, nada que possa se comparar a esta revelação, porque dela dependem todas as demais. Tudo se torna periférico, tudo é coisa que está meramente ao redor do núcleo, do centro, que é a crucificação de Jesus de Nazaré. O diabo fez tudo para tentar impedir que ele fosse para lá. Satanás não se incomodava se os cegos passavam a ver, ou se tetraplégicos enrolavam esteira e iam andando para casa. O diabo não se preocupava com essas coisas, mas a preocupação de Satanás era o caminhar de Jesus para a cruz. Ele ouviu a história no jardim do Éden. Ele sabia perfeitamente do significado daquilo que o Deus Todo-Poderoso estava fazendo ao arrancar o couro daquele animal e matá-lo e derramar o seu sangue inocente e cobrir aquele homem e aquela mulher. E o próprio Deus disse àquela serpente: do ventre da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça, ou seja, te destruirá a autoridade e aquilo que você roubou do homem. Você lembra o que o diabo disse para Jesus naquele deserto, quando ele estava jejuando há vários dias? O Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para isso, para ser tentado pelo diabo. Lembra? Em uma das tentações, Satanás disse assim:
Eu sei o que você veio fazer aqui. Você me conhece e eu também te conheço. Vamos resumir essa história. Tu veio buscar de volta a glória e o domínio de todos os reinos que me foi dado. E eu entrego a quem eu quiser a glória e o domínio de todos os reinos. Tu veio buscar isso de volta, eu sei disso. E eu sei também qual é o caminho. E você também sabe. Mas nós podemos facilitar as coisas. Se tu prostrado me adorares agora, eu te entrego tudo de volta. Aquilo que o homem me deu lá no jardim do Éden, porque o homem foi criado dominando toda a terra e toda a glória dessa terra pertencia a ele. Mas quando ele pecou, ele me entregou todo esse domínio. A autoridade agora é minha. Eu agora sou o príncipe desse mundo e o Deus desse século. Tu veio buscar de volta. Eu conheço a tua missão. E eu sei que tu nasceu para morrer. E que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, se tu prostrado me adorares, eu entrego tudo para ti. Não precisa de morte, não precisa de sacrifício, não precisa de sofrimento. Você faz ideia do que significa morrer pendurado numa cruz e receber o pecado, a iniquidade da raça humana, a podridão, o vício, a lascívia, a prostituição, toda sorte de imundícia que virá sobre você. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, vai te desligar da presença dele, porque não há comunhão entre a luz e as trevas, e quando você estiver na cruz, será treva. Se tu prostrado me adorares, te entrego tudo de graça. Tudo que você veio buscar de volta, que o homem perdeu para mim. E Jesus então disse: somente a Deus eu adoro, e somente diante dele eu me prostro. Jesus não disse que o diabo estava mentindo, que ele não tinha aquela autoridade, que ninguém havia dado a ele aquilo. O homem deu a ele. Por isso Satanás tentou de todas as formas impedir que ele fosse para lá. Lembra que ele usou até o próprio Pedro, o apóstolo Pedro. Quando Jesus disse: eu serei entregue aos pecadores, vão bater em mim, escarrar no meu rosto, me espancar e me pendurar numa cruz. E Pedro disse: não, mestre, de maneira nenhuma, isso não vai te suceder. Eu acabei de receber a revelação que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o Senhor mesmo disse que não foi carne e sangue que me revelou, mas foi o Pai que está no céu. Pois bem, acabei de receber mais uma revelação, meu corpo está até arrupiado. De maneira alguma isso te sucederá. Vamos fazer as malas e vamos embora de Jerusalém. E o Senhor vai fazer milagre, curar enfermo, ressuscitar morto, fazer paralítico andar até os 100 anos de idade. Você vai morrer de velhice. E Jesus olhou para Pedro e disse: arreda de mim, Satanás. Eu sei que é você que está aí. Pôncio Pilatos, talvez você possa pensar, ele era tão bonzinho. Eu acho que era o Espírito de Deus que estava usando aquele homem para tentar livrar Jesus da cruz. Será? Não foi. Jesus, quando orou e o seu suor se transformou em gotas de sangue, ele clamava ao Pai: eu sei que te é possível, está chegando a hora.
As pessoas não sabem o que isso representa, elas não fazem ideia. Eu vou receber a iniquidade, eu estarei diante de ti como iníquo, eu estarei diante de ti como pecador, como prostituto, como ladrão, como mentiroso. A iniquidade da raça humana vai vir sobre mim, e eu sei que tu vai me desligar da tua presença. Passa de mim esse cálice, eu sei que tudo te é possível. Dá outro jeito, faz de outra maneira, mas contudo, seja feita a tua vontade. Se não há outra forma, eu me submeto a isso. Essa era a vontade do Pai, sempre foi, desde o jardim do Éden. Não havia outro meio. Não foi o Espírito de Deus que usou Pôncio Pilatos para tentar livrá-lo. Não foi. Não foi o Espírito de Deus que usou os fariseus e o ladrão da cruz para dizer a ele: desce dessa cruz, desce daí, nós vamos crer em ti, vamos fazer uma reunião no Sinédrio e vamos te declarar o Messias, o rei de Israel, mas desce da cruz. Esse é o lugar de vitória. Paulo disse: eu já estou crucificado com ele, e a vida que eu agora levo é unicamente pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É lá o lugar da vitória. Sabe, eu lendo esse texto tive uma revelação de Deus, pois ele me mostrou o versículo mais importante de toda a Bíblia Sagrada. E é o verso 37 do capítulo 15. A palavra que expressa de forma mais forte, mais íntima, de maneira mais reveladora, aquilo que Deus tem a me dizer. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Meu Deus, meu Deus. A palavra mais forte, a palavra mais reveladora, a palavra que mais traz luz, a direção, a vontade de Deus, aquilo que o Senhor deseja nos revelar. Não é uma parábola, não é um ensinamento, não é uma crítica aos fariseus, mas essa palavra é um grito de dor na cruz. Não há nada mais forte do que isso. Não há nada que expresse o amor de Deus do que isso. Nada. Foi por isso que Jesus de Nazaré, que nunca teve dificuldade alguma com as palavras, e as pessoas o ouviam dizer: que homem é esse? De onde vem tanta sabedoria? Como ele pode falar dessa maneira? Mas ele próprio não conseguiu expressar. Ele não arrumou uma palavra no aramaico, ou no hebraico, ou no grego, uma palavra que pudesse expressar a grandeza do amor de Deus. Ele apenas disse: Deus amou o mundo, amou vocês de tal maneira. Foi a expressão que ele usou. Não havia uma palavra que pudesse dimensionar essa grandeza. E ele disse: foi de tal ordem, de tal maneira, que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz. Isso não é teatro, isso não é fantasia. Por amor a vocês, para resgatar vocês. Sabe, isso foi algo tão violento e tão forte na dimensão espiritual,
quando ele levanta o seu corpo e enche os seus pulmões de ar para dar um último grito de dor, entrega o seu espírito ao Pai e levanta o seu corpo e dá um grande grito de dor, e tumba o seu corpo na cruz. O véu do santuário, aquele grito, meu irmão, nós estamos falando do verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a voz de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando Deus disse haja luz, essa voz é Cristo. A voz de Deus é seu Filho Jesus, é a palavra, é o verbo que se fez carne, e tudo que existe, tudo que veio à existência, veio por essa voz, veio pelo timbre dessa voz, que agora estavam rindo de dor naquela cruz. Então o sol deixou de dar a sua luz, e houve grande terremoto na terra, e os céus se abalaram, e a terra se abalou, e o mar se abalou, e o véu do santuário se rasgou do alto até embaixo. Esse véu que representava a separação entre o homem e Deus. Foi lá nesta cruz que Jesus utilizou-se de um dos salmos do rei Davi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi cortado da glória de Deus, irmão. Escute isso. Ele foi banido, ele foi cortado, ele foi tirado da presença de Deus. Foi quando ele gritou Eloi, Eloi, lama sabachthani. E os idiotas gritavam, ele está clamando por Elias. Vamos ver se Elias vem embora. Sabe por quê? Porque o meu pecado estava entrando nele, a tua iniquidade, a tua prostituição, a lascívia, a mentira, o roubo, o assassinato, toda espécie de imundícia estava entrando nele ali. Ele estava como aquela serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto. A serpente é o símbolo do pecado. Mas todas as pessoas mordidas pelas víboras do deserto, que vinham até aquela haste, olhavam para aquela serpente, eram sarados do veneno mortal da víbora que circulava em sua corrente sanguínea. Sabe como é feito o antídoto para o veneno da cobra? Com o veneno da própria cobra. E eles injetam o veneno num animal forte, num touro. E esse animal forte, ele fabrica em sua corrente sanguínea um antídoto para o veneno. Ele é o leão da tribo de Judá. No sangue dele há um antídoto para o veneno que o diabo ele tem enxertado na vida das pessoas. No sangue de Jesus há poder para te libertar. É por isso que Pedro disse, pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados e nós fomos libertos de toda maldição. E na cruz ele triunfou sobre principados e potestades e se cumpriu a palavra de Deus. Ele levou cativo o cativeiro e ele esmagou a cabeça de Satanás. Há uma teoria que diz que o grito ele nunca cessa, o som ele nunca se apaga, ele apenas deixa de ser ouvido. O relâmpago estoura em algum lugar longe, você vê a luz, mas você não ouve. Você está longe, mas o som está se propagando e está chegando. Você está num ambiente, se você não tem uma antena de um rádio, você não ouve nada, mas o som está ali. Mas se você liga o rádio, sintoniza a antena, então você ouve esse som. O som se propaga. Jesus ele disse, aquele que nasce de novo não sabe de onde vem nem para onde vai o Espírito, mas ouve a sua voz. O brado de Jesus ainda ecoa, meu irmão, ecoa nos meus ouvidos e nos teus ouvidos,
ecoa nos ouvidos daqueles que têm tornado o Evangelho de Cristo um verdadeiro picadeiro, uma verdadeira palhaçada, um palco de ambições políticas e econômicas. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que elas não compreendem esse sacrifício. E elas acham que precisam jejuar para alcançar algum milagre. O jejum é para se humilhar diante de Deus, e não para acrescentar poder e autoridade no nome de Jesus. E existem pessoas que sobem escadas de joelhos, e outros que fazem longas caminhadas com galões de água nas costas, e que sobem montes altíssimos, levando livros e galões e tantos objetos como um sacrifício, como se o sacrifício de Cristo não bastasse para o povo. Um dia desse eu estava vendo um vídeo no YouTube de um pastor que foi simplesmente no rio Tietê e mandou que filmassem lá, e ele, como Naamã, se sacrificaria pelo pecado e pela imundícia do povo, e que ia mergulhar 7 vezes naquele rio contaminado, e mandou que filmasse as fezes, e literalmente ele mergulhou no meio da merda, para falar o verbo rasgado, e levantou no meio do cocô orgulhoso, todo fedido, porque ele estava fazendo um sacrifício pelo povo. Sabe, esse grito de Jesus da cruz do Calvário, ele brada no nosso coração, para que nós venhamos entender que não há nenhuma espécie de sacrifício que nós possamos fazer que vá aumentar de alguma forma a autoridade do seu nome e o seu poder sobre Satanás e toda a corja de demônio e sobre os nossos pecados e nossas iniquidades. Basta crer, basta tomar posse, basta tomar posse, basta tomar posse. Toda maldição já foi quebrada e todo pecado provisionado de perdão pelo sangue derramado na cruz. Tome posse desse sacrifício. Não deixe que esse grito de dor que causou um rebuliço no universo, que rasgou o véu do santuário, não produza nada na sua vida. Tome posse desse poder. Isso é um poder. A todos quantos o recebem, demos o poder de serem filhos de Deus.